pessoal, boa noite. Estamos aqui, mais um Healthcast. E eu estou com quem? Com quem? Bora, minha tropa! Olha onde eu tô! Com essa monstra aqui, a Cris. Hoje nós vamos trocar uma ideia. Você vai saber tudo sobre mim, hein? Não vou guardar segredo. Olha lá, hein? Se guardar segredo, você sabe que se eu descobrir, eu vou publicar depois. Não, fica tranquilo, vocês vão saber tudo. Bom, gente, estou muito feliz de estar aqui hoje com o Andy. O Andy, ele é o atleta amador do meu box Leão Branco, gente. Para quem não conhece, venham conhecer Leão Branco Cross, tá? E hoje, Andy, você não vai fugir das minhas perguntas, tá? Não. Hoje eu vou fazer todas as perguntas possíveis, porque, gente, quem segue o Andy, quem não segue, por favor, siga. Até na minha chamada, marquei a página dele. Então, gente, conheçam aí a história do Andy, o que ele faz, é maravilhoso. Mas, dado, ele está tendo bastante visibilidade com a história dele, com a decisão que ele tomou de iniciativa de vida, eu achei muito importante trazer aqui na Health Mind a história e também vou aproveitar de gancho para trabalhar um tema que vai ser bastante importante para vocês, gente, que às vezes acham que não dá mais. Você acha que não dá mais mesmo, Andy? Vamos ver. Eu acho que dá, hein? Eu acho que vocês conseguem. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Bom, gente, como sempre, eu tenho minha colinha aqui, tá? E a ideia hoje, o tema hoje é a gente falar sobre a atividade física após os 35 anos. Para muitas pessoas que às vezes, poxa, passei dos 30, não vou mais fazer nenhuma atividade física, acabou para mim, vou ficar sedentário. Gente, não. Essa é a ideia e o intuito de trazer a história do Andy, porque tem uma história maravilhosa, tomou uma decisão maravilhosa. Então, bora lá, Andy. Preparado? Preparadíssimo. Vamos lá, Cris. Solta a bomba aí para nós. Bora lá. Gente, para quem não conhece o Andy, ele é educador físico, né? Atleta amador de CrossFit e vive o dia a dia dele praticando atividade física. Não só cross, como futevôlei, que eu falei, e tem aí uma página onde ele publica muito, incentiva muito e muita gente acaba até usando ele como exemplo. Então, a ideia hoje aqui é a gente fazer que o Andy mostre esse exemplo que ele já faz na página dele. Andy, seja muito bem-vindo primeiramente, tá? Mais uma vez, é um prazer estar com você aqui. Antes de mais nada, obrigado, Cris, pelo convite. Fiquei muito feliz e animado. Estou animado. Vou falar de tudo aqui que aconteceu nesse processo que eu fiz, que a Cris já adiantou um pouquinho aí na minha história. Mas antes, eu falei que ia ter uma surpresa para você e para os nossos seguidores. Bora lá. Eu vou dar um chocolate, é um ovo de colher, esse ovo, da marca que me patrocina, e a gente vai sortear isso aqui no final do podcast. Vou deixar aqui, eu já comi você. Esse ovo, gente, é uma delícia. E a gente vai sortear. Gente. Depois a gente vai combinar. Quem assistir até o final vai ter que ficar até o final, hein? Porque vai ter uma palavrinha mágica lá que a gente vai soltar aqui. E aí, quem marcar no comentário vai estar no sorteio no dia que a gente soltar o vídeo. 12. Dia 12 do 7, próximo final de semana, às 8 horas, no meu canal do YouTube, Healthcast. Então, gente, tá aqui, ó. A gente vai deixar aqui para vocês, tá bom? E, bom, vamos lá, Cris. Vou falar um pouquinho, vou ser breve, vou contar um pouco da minha história. Então, eu sou o Andy, pessoal me conhece aqui da cidade, aqui de onde a gente mora, que é em Bugaçu, uma cidade bem pequena. Sou nascido e criado aqui, sou formado em Educação Física, já dei aula por 10 anos, né? Então, já dei aula de musculação, natação, aula na escola, fazia eventos esportivos, então sempre estive envolvido com o esporte. E sobre essa questão de mudança que você falou tanto, da gente ter essa mudança de sensibilidade que nunca é tarde para mudar, eu fiz uma mudança bem radical antes da minha vida profissional, porque eu dei aula por 10 anos e resolvi mudar de área. Pessoal, você é maluco, já dá aula há 10 anos, vai para o mercado financeiro. Essa foi a primeira mudança. E eu acho que a partir dali, eu comecei a entender que nunca é tarde para a gente mudar. Nunca vai ser tarde para você começar alguma coisa nova. Então, em cima disso, eu consegui trabalhar minha mente depois dos 35 anos para mudar meu lifestyle. Porque com 35 anos eu estava pesando 90 quilos, sedentário, e eu não queria saber de mais nada. Alcoólatra, depressivo e esperando a vida passar. Então, isso é um pouco da minha história. Hoje eu estou aqui com 43 anos, completei ontem, inclusive, 43 anos. Obrigado para quem mandou mensagem aí. E hoje, com 43, eu me sinto muito mais vivo do que quando eu tinha 35. Então assim, gente,
acompanha a gente, você vai entender um pouquinho da minha história e você vai ver que dá. Porque se eu conseguir, você também vai conseguir. Perfeito, Andy. Exatamente essa é a chamada, da importância de a gente se sentir vivo independente da idade, e a gente se sentir capaz independente do tempo passar. O tempo vai passar para todo mundo. Eu brinco, eu tenho uma frase de mulher que, velha assim, feia jamais. Então a gente está aqui para se cuidar, entendeu? Bom, Andy, vamos lá. Uma das minhas primeiras perguntas para você. Tá, manda lá, vamos lá, tô preparado. Na sua opinião, por que tantas pessoas acreditam que depois do 35 é tarde demais para começar a se exercitar? Ó, eu tenho uma visão que é o seguinte, hoje, a molecada, assim vou dizer, essa geração que tem 20, 25 anos, os Enzos, assim, com todo respeito, eles não querem mais saber, por exemplo, de ter um compromisso familiar ou ter filhos, às vezes ali é um pai de pet e tal, tudo mais, e fica levando a vida, não quer saber de nada. Só que o que acontece? Chega aos 35 anos, a pessoa ali já fala assim, já tô velho, já não tem mais tempo para ter filho, a academia me cansa, o trabalho me cansa, e entra na rotina. Então, essas pessoas às vezes têm dificuldade de enxergar que dá para ter uma mudança, né? E as que têm filho também tem um grande problema que é o quê? O tempo, né? O tempo que é o bem mais precioso que a gente tem, porque ele fica preocupado com a rotina de filho e escola, rotina de trabalho, e o tempinho que sobra para ele quer fazer o quê? Quer descansar, quer curtir a vida, quer se dar o luxo de poder comer alguma coisa, de beber, de curtir, e tá tudo bem fazer isso, só que você tem que saber separar para você ter uma longevidade na sua vida. Então, às vezes a pessoa tem um pouquinho de dificuldade de fazer esses encaixes por conta ou de filho, ou do tempo que é escasso, ou então o tempo que sobra para curtir e não para se cuidar. Eu só fui perceber isso depois porque eu penso assim, a gente tem uma expectativa de vida de viver aí até uns 80 anos, mais ou menos. Isso é a minha cabeça, não é um estudo que eu fiz nem nada. E quando eu fiquei pensando, eu vou chegar até os 40 mal desse jeito, com 90 quilos, eu só vou ter mais 40 anos para frente. Então, se eu não me cuidar a partir de agora, o que vai acontecer lá para frente? Então, isso aí que foi o que me deu o gatilho e eu resolvi mudar totalmente. Então, foi o que você falou. Eu mudei da água para o vinho, não bebo mais vinho, só bebo água. Pô, legal. Gente, para vocês verem como é a importância, né, de quando às vezes a gente está num processo que nem você mencionou, depressivo, para baixo, achando que, sei lá, o tempo está acabando, e a reviravolta que você deu, as decisões que você tomou, e eu tenho certeza que não foi fácil para você, né? Eu tenho certeza que você teve altos e baixos aí, tenho certeza que teve momentos que talvez você se tentou a não dar continuidade nessa mudança, nessa busca de qualidade de vida. Falando de emoção, como assim, emocionalmente, você soube lidar com esse desafio para chegar onde você chegou? É difícil. Hoje eu penso que a nossa mente, né, você como psicólogo pode até me corrigir, ela vai comandar ali de 70% a 80% das nossas ações com relação ao nosso corpo. Porque hoje o nosso físico depende do nosso mental. Então, se você não tiver com o mental fortalecido, com a mente forte e focado no que você quer, você acaba se perdendo. O que eu falo para as pessoas é assim, se você está desgastado, está cansado, não sabe o que fazer, coloca uma meta, cria um objetivo. Uma pessoa sem meta, sem objetivo, é uma pessoa que não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu coloquei uma meta, coloquei um objetivo. Eu tinha um filho que na época estava com 10, 12 anos, eu não conseguia correr com ele, não conseguia jogar bola, eu coloquei, eu quero jogar bola um dia com meu filho. Então, foi uma coisa que me deu um start, assim, começar a jogar bola com ele. E num dos jogos de futebol com ele lá, quando eu comecei, ainda estava meio gordo, ele chegou a se machucar. E eu fiquei pensando, meu Deus, se ele se machucou, poderia ter sido eu. E então, foi um gatilho que eu tive de focar mesmo no que era importante, de me cuidar. E com isso eu consegui arrastar ele, consegui arrastar minha esposa. Então, foi mais um mental ali na hora que eu tive que ter e criar essa meta, esse objetivo para chegar até aqui. Porque se eu deixasse a vida me levar, ficar pensando somente na sexta-feira, para eu curtir com meus amigos, para voltar na segunda, e trabalhar até sexta, e ficar nesse loop infinito, eu não ia chegar a lugar nenhum, né? Então, eu acho que a pessoa, se ela cria uma rota ali para chegar a um objetivo, beleza, cheguei no seu objetivo. Quando você chega no seu objetivo, o que você faz? Você cria outro objetivo. Então, a vida é assim, não adianta você, bati minha meta aqui, tá tudo tranquilo, pronto, acabou. Não. Bateu aquele objetivo? Vamos para a próxima. E foi assim, criando metas e objetivos, fortalecendo a mente e
de brinde, fui fortalecendo o corpo, né? Sim, de brinde fortalecendo o corpo, Exatamente. isso é verdade. É uma coisa que eu menciono muito na minha página. A gente pode ter o corpo 100%, mas se a mente não tiver 100%, a gente vai usar apenas 10% desse 100% do corpo. E a ideia de fortalecer a mente, deixar ela forte, deixar ela confiante, é literalmente poder usufruir, usar tudo que o corpo pode entregar pra gente. E a minha próxima pergunta, ela ainda inclui a questão das barreiras das pessoas, tá? Uhum. Quais são as maiorias das barreiras que você percebe que as pessoas adultas, quando o assunto é iniciar uma atividade física, elas têm? O que você acha que afeta, assim, tipo assim... Até eu recentemente publiquei um vídeo sobre, tipo, a segunda-feira perfeita, né? Porque o pessoal fala, segunda-feira eu começo. E aí, não começa na segunda, então agora eu vou enfiar o pé na jaca a semana toda, na outra segunda eu começo. Aonde eu quis enfatizar bem que, gente, não existe segunda-feira. Pode ser terça, pode ser quarta, pode ser quinta, pode ser final de semana. Tudo depende de você querer. Mas, na sua opinião, o que você acha que ainda tem de barreira para as pessoas começarem a engrenar uma atividade física, principalmente as pessoas que passaram dos 35 anos? Esse é um tema assim que eu sempre falo para as pessoas, né? Que ela acaba criando uma autossabotagem para ela mesma. Igual você falou, na segunda-feira eu começo. Porque a segunda-feira, não sei se vocês sabem, é o Dia Mundial do Início da Atividade Física, da mudança de chip, né? Só que, como a Cris falou, você não precisa esperar chegar uma segunda-feira para fazer essa mudança. Então, as pessoas, às vezes, acabam esperando ou o pior acontecer, de parar num hospital e o médico falar para ela que ela vai ter que mudar, né? Ou então, ela perceber que ela está entrando num buraco sem fim. Porque a gente hoje olha assim, eu falo muito isso para os meus filhos, para minha esposa, assim, que uma pessoa para te levar para um mau caminho, para te levar para um bar, para te conversar, que é amigo de boteco, a gente fala, tem de um monte. Agora, para te chamar ali para ir para academia, vamos correr, vamos fazer uma caminhada, vai falar assim, essa Cris tá louca, vai me chamar para ir correr, meu? Pô, não tenho mais o que fazer. Então, a pessoa, com o passar do tempo, né, como vai avançando a idade, às vezes ela tem acesso a coisas que ela não tinha quando era mais nova. Por exemplo, começa a sobrar um dinheirinho, começa a fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha, não sei o quê, e aí ele tem esse acesso mais fácil às coisas e acaba deixando uma coisa que é importante, que é a saúde dele de lado. Então, a maioria das pessoas, eu acho que é mais também a falta de ter um foco ali, de botar uma meta, e também esses percalços da vida, né? Eu falo que a pessoa, ela sempre está arrumando um motivo para beber, né? Eu sou um ex-alcoólatra, não tenho vergonha, não tenho orgulho de falar isso, mas fazer o quê? Foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu sou um adicto, né? Então, eu olho para essas pessoas que hoje estão ali, que falam assim, eu não sou alcoólatra, eu só bebo uma cervejinha, tal, não sei o quê, e acabam impondo essas barreiras. Eu converso muito com meus amigos, às vezes eu falo assim, vamos lá para academia, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer um projeto, vamos fazer uma dieta. A primeira coisa que eles falam assim, tem que parar de beber? Eu falo, não, você não precisa parar de beber, mas vamos tentar diminuir, mudar a rota. Então, a pessoa às vezes está engessada numa rotina ali que ela já gosta, e para ela uma mudança assusta. Então, a mudança assusta todo mundo. Exato, eu concordo com você. Tanto assusta, porque trabalho agora trazendo um pouco meu conhecimento, a parte da psicologia, trabalha também questões de perdas. O que seriam essas perdas? Eu vou perder de sair com os meus amigos e tomar uma cerveja. Eu vou perder de viajar e, sei lá, ir numa festa, comer alguma besteira, porque eu estou fazendo academia, tudo isso vai me privar. Gente, eu tenho também um outro quadro, que é o Sextou Sem Culpa, né? Gente, não tem problema, às vezes, você fazer um social com seus amigos e ser uma pessoa que se movimenta, ser uma pessoa que pratica atividade física. Não tem problema nenhum. Uma coisa não tem a ver com a outra, entendeu? Muitas vezes, até o que você come, vai, no final de semana com o seu amigo, num social, numa festinha, nem gera caloria, porque você já está se movimentando, você já está queimando o seu corpo. No momento que você começa a se movimentar, começa a praticar uma atividade física, seja ela qual for, você começa a acelerar o seu metabolismo. Então não terá culpa se de repente eu comer um bolo, ou se de repente eu tomar uma cervejinha, para quem gosta. Estamos no café, inclusive, né? Então, tipo, para ser sincera, gente, não tem problema. É tudo questão de escolha. O que acontece, às vezes, com o atleta, e o Andy vai concordar comigo? A gente começa a se distanciar de forma involuntária, inconsciente,
das bebidas, né, das baladas, Sim. porque a gente começa a perceber que, dados outros objetivos que a gente vai criando, dados os resultados que a gente vai ganhando com o corpo, com autoestima, com bem-estar, que a prática da atividade física vai nos trazendo, a gente vai falando, pô, não vou beber porque, pô, essa bebida vai me atrapalhar. A pessoa vai diminuindo. Vocês lembram aquela festa? A gente tem uma festa aí que tanto eu e o Andy causamos. Não vem ao caso, ninguém precisa saber. Depois eu te conto, eu tenho um episódio. Mas eu mesmo bebia muito, né? E eu fui tendo essa percepção, gente. Eu fui percebendo que eu virei atleta amadora, atleta competidora de CrossFit. E eu fui percebendo... Braba. Tem um troféu, hein? Vou falar, hein? Tem troféu lá, hein? E eu fui percebendo que cada vez que eu bebia, ia, por exemplo, treinar ou testar uma prova, o meu rendimento era bem diferente do que quando eu não bebia. Então, você vai de forma até involuntária, você fala, pô, para eu ter uma boa performance ali, não vou beber hoje. E aí a bebida vai se distanciando, mas não significa, gente, que vocês que não estão em atividade física vão perder isso. Não pensa que fazer atividade física é deixar de comer o que eu gosto, ou deixar de fazer as coisas que eu gosto. Ao contrário, é proporcionar uma qualidade de vida, uma vida saudável para vocês, e todo mundo só basta querer, tá? Então, eu concordo plenamente com você sobre essas barreiras de autossabotagem. Inclusive, a minha linha de atendimento, que é a psicanálise, fala muito dessa questão de autossabotagem, gente. Sim, com certeza. Faz muito sentido isso. Minha próxima pergunta para você. Bora. Você acha que o corpo realmente limita a prática esportiva com a idade? Ou é mais uma questão de mentalidade? Aí está a questão. Eu acho que é mais o mental da pessoa do que o próprio corpo, porque é a sua mente que te domina. Isso aí eu tenho certeza plena disso. Vou dar um exemplo. Acordei cedo, fui lá, trabalhei e levei minhas coisas da academia para treinar. Eu vou sair do trabalho, vou lá, treinei, fiz minha academia, fiz meus crossfit, nadei, sei lá. Aí eu comecei a me cansar dessa rotina, falar, vai dar um tempinho daí em casa, lá rapidinho só, deu como um negócio mais sossegado, melhor ficar me trocando no vestiário da academia. Aí você chega, sentou no sofá, você vai treinar? Você não vai treinar, você senta lá e você se sabota. Então assim, a sua mente, você tem que condicionar ela para aquilo. O que eu comecei a fazer? Eu acordava, a minha meta era o quê? Meu treinamento. O meu horário de treinamento é às 6 ou é às 7. O meu mundo, ele girava em torno daquele horário. Então eu tenho que resolver tudo que eu tenho para resolver antes das 7 horas. Porque 7 horas eu tenho que estar lá e treinar. E daí vai naquela linha que eu te falei que era o objetivo. Então já é um objetivo traçado que eu fiz e para mim deu super certo. Então eu tenho uma frase que eu carrego comigo que eu falo assim, que eu sou o exemplo vivo que recomeçar muda tudo. Então, se você recomeçar a sua vida e começar a fazer pequenas mudanças, vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza absoluta que isso aí vai te transformar. Foi o que aconteceu comigo. Eu bebi até os 40 anos, dos 15 até os 40. Eu passei a maior parte do tempo da minha vida bebendo do que não bebendo, entendeu? E aí chegou uma hora que eu falei para mim, chega, não quero mais. Vou agora passar dos 40 para frente, sem beber, que foi o caso que você falou, que você começa a perceber que o seu corpo sente após uma cachaçada, aí você vai treinar no outro dia, você não rende tanto quanto você deveria, o seu mental fica abalado, você acorda com ansiedade, você tem início de depressão, você começa a ver as coisas diferentes. Por exemplo, aquele dia usando de gancho que a gente bebeu, encheu a cara, aí no outro dia eu tinha montado uma banda, eu tinha marcado viagem para não sei aonde, os caras me ligando de manhã, e aí, você não vai vir no churrasco? Que churrasco? Eu nem lembrava que tinha marcado. E fora que daí você olha a sua conta bancária, aonde eu gastei esse dinheiro? Então, assim, o seu psicológico, o seu financeiro fica totalmente abalado, porque você não se lembra, né? Você tem aquele apagão, aquela amnésia alcoólica. E que graça tem nisso, gente? Quando eu tinha 16 anos era divertido, né? Tava lá, sei lá, no rodeio Itapecerica que tá tendo aqui agora, e acordava na minha cama, era teletransportado, né? Nossa, que legal, né? Tipo, tava lá em Itapecerica, no Gustavo Lima, acordei na cama com a minha mãe. O editor de vida só faz isso aqui assim, ó. Eu cortava, nossa, eu tava vendo o Gustavo lindo aqui, tchererê, tchê, e a dona Rosângela tá me acordando aqui.
que bafo de pinga. Tipo, não é legal, gente. Isso não é legal. Eu passei por isso. Eu também. Não saio dessa não, porque também. E é isso. E olha, falando assim, tipo, o que eu quero trazer mais nessa questão da pergunta. Gente, eu tô com 41. Angie tá com 43. A Adriana, que é do nosso box, tá com 50. A Manu tá com 50 ou 51, se não me falha a memória. Inclusive, Adriana, um abraço, Adriana. Você é minha inspiração, você sabe disso. Eu falo, eu já falo pra isso toda vez. Se eu chegar no cardio e na performance da Adriana com 50 anos, eu estou no lucro, gente. Exatamente. De verdade. Então, assim, o que a gente quer dizer, tipo, que nunca é tarde para começar. E a idade não limita. É claro que, fisiologicamente, biologicamente, a gente desacelera o metabolismo. O metabolismo de uma pessoa jovem para uma pessoa que já passou dos 35, sim, é totalmente diferente. Mas não te incapacita. Jamais. Eu mesmo já competi com moças mais jovens, o Andy também. Exatamente. E a gente conseguiu, tipo assim, ter um equilíbrio. Óbvio que, com certeza, a pessoa mais jovem se recupera mais rápido, e por isso esses cuidados que a gente tem hoje em dia, os cuidados de não beber, os cuidados de, às vezes, de se alimentar certo, porque aquela questão, a idade sim chega para todo mundo, né, e junto com ela vem algumas lentidões, não dificuldades, vem algumas lentidões. Então, por exemplo, uma lesão pode demorar um pouquinho mais para recuperar, a questão de você fazer uma atividade, a recuperação do músculo pode demorar um pouquinho, mas não te incapacita, gente. E fora que hoje, as atividades físicas, elas estão muito inclusivas. Eu não falo só do cross. Eu vejo várias atividades físicas, inclusive eu participei do Jurassic, que é o campeonato, e tinha lá uma bateria de pessoas com síndrome de Down, com retardamento mental, e eu achei muito bonito de ver. Os atletas lá, junto, obviamente, com seus instrutores, recebendo toda a orientação, mas praticando atividade física. Então, gente, independente de idade, independente de problema, independente de qualquer coisa, a atividade física não limita, ao contrário, ela facilita, gente. Sim, ela é totalmente inclusiva, eu concordo plenamente com você, Cris. Eu acompanho muito esses vídeos desses atletas Down, até no CrossFit. Eu vi você postando de um atleta Down, um atleta já da terceira idade. Terceira idade, gente, pegando mais carga que a gente. Então, tipo, gente, idade não limita. Exatamente. É aquela questão, tudo depende da escolha da atividade que você vai fazer para você, né? E depende se essa atividade vai te gerar um prazer, né? Porque quando a gente pratica atividade física, não só é para o corpo, a busca do corpo perfeito, porque eu também não quero trabalhar com hipocrisia aqui, não é só pela busca do corpo perfeito, não é só para ganhar shape, mas também para ter o bem-estar. Imagina, tipo assim, você fazendo uma atividade física, você tendo prazer sobre isso. E mais, recebendo bônus com isso, vendo uma melhora na sua saúde, vendo uma melhora no seu sono, vendo uma melhora até em energia, você acordar mais motivado para você vivenciar o seu dia, e até porque problemas todo mundo tem, e até olhar com mais leveza os problemas que acontecer. Então, a atividade física, ela ativa uma coisa, que aí já vai um pouco mais da neurociência, não querendo ser muito técnica aqui, que é a neuroplasticidade, gente. O que é a neuroplasticidade? É a expansão do cérebro. E quando a gente se movimenta, a gente consegue expandir o cérebro, ou seja, ensinar o cérebro, dar para ele mais conhecimento. E, gente, praticar atividade física é sempre bom, tá? Numa próxima pergunta aqui, Andy, vamos lá. Vamos tá divertido. Tá legal. O que você acha que o corpo realmente... Acho que eu já fiz essa, beleza. Abafa. Na sua visão, o que a gente ganha emocionalmente quando se compromete com o movimento após os 35 anos? O que você acha que a gente consegue adquirir a partir do momento que cheguei nos 35, aderi a uma prática de atividade física, e aí, o que eu vou ganhar? Essa pergunta é interessante, porque no início, quando eu comecei, era especificamente para perder peso. Era óbvio, porque um simples amarrar de tênis era difícil. Cortar a unha, então, não conseguia, tinha que pedir para minha esposa cortar minha unha. Corria 100 metros já... Sim, ficava ofegante, né? E aí eu falei, cara, preciso melhorar isso. E você começa a trabalhar, e os resultados, eles não são imediatos, né? Você demora um tempo para perceber. Falou tudo. E aí você vai trabalhando o seu mental,
vai evoluindo, degrau por degrau, aí tem aquilo que a pessoa sempre coloca na internet, né, que é aquele, o 0,01% melhora a cada dia, isso é verdade, né, e a gente vai passo por passo, e aí você começa a ver a evolução. Então, no início ali, quando eu tava, era mais para eu ter funcionalidade pro meu corpo, porque, gente, é um absurdo você não conseguir cortar a sua própria unha, desculpa falar, é um absurdo você depender de alguém para fazer alguma coisa, por exemplo, num simples amarrar de tênis, ou, enfim. O sedentarismo já estava te dando limitações. Exatamente. E aí eu tava vendo que dali para frente ia ser só ladeira abaixo. Eu falei assim, cara, eu preciso mudar. E quando eu comecei a mudar, você vai por etapas. Eu ainda treinava e bebia. Isso aí foi em 2021. Foi, eu lembro do primeiro Murphy. Cheguei com Murphy, uma cerveja. Para quem não sabe, Murphy é uma atividade que ela é muito cardio, são muitos números de repetições. E todos os crossfiteiros, geralmente no final do ano, eles praticam essa atividade física. E uma das metas do Murphy é correr 1.800 metros, é 1.600. isso? 1.600 metros. 1.600 metros. O Andy voltando na corrida de 1.600 metros, ele pega uma cerveja, gente. Tem esse vídeo aí. Tem esse vídeo, depois eu vou soltar aqui para vocês verem o link. Mas, enfim, você vê que o álcool estava tão envolvido na minha vida que depois de fazer um exercício de alta complexidade, que é bem difícil, os crossfiteiros vão saber do que eu tô falando, que é o Murphy. Tem gente que pratica crossfit há anos e que se recusa a fazer o Murphy porque ele te deixa todo inflamado, é uma coisa tipo bizarro, mas assim, é muito legal fazer. Eu cheguei com uma cerveja no box lá, achando super normal, tipo, o vovô garoto aqui é legal pra caramba, né, chegar bebendo, que exemplo que eu vou dar pro meu filho desse jeito, né, que exemplo eu vou dar para as pessoas que me seguem. Então assim, são erros que eu com 40 anos cometi, não cometeria hoje, porque eu vi que, a gente já falou desse tema, né, que o álcool, ele não combina com a atividade física, né? E aí, qual que foi o processo? E aí, mais para frente, a gente vai falar sobre isso, que é sobre alimentação e sobre trocas inteligentes. Eu falo muito sobre isso no meu canal, que é trocas inteligentes. Sim. Então, no início, eu tinha dificuldade de parar de beber. O que era o meu placebo? A cerveja sem álcool. Então, eu fiquei um período ali ainda tomando uma cerveja sem álcool, até eu perceber que não fazia sentido nenhum eu ficar bebendo cerveja sem álcool, porque o que me satisfazia era o álcool mesmo em si. Uhum. E aí eu comecei a fazer essas trocas inteligentes. E aí foi esse processo. Não, primeiro eu vou começar a parar de beber, vou começar a fazer uma dieta, passar com uma nutricionista, e nisso eu comecei a perder peso. E aí foi que eu comecei a perceber minha vitória. Então, de 90 quilos, eu cheguei a pesar 72 quilos. Só que ainda bebendo um pouquinho ali e tal, não sei o que, comendo errado. Quando eu ajustei a alimentação e tirei de vez o álcool da minha vida, foi que as coisas começaram a melhorar. Porque eu não cheguei a fazer exame, mas eu creio que se eu continuasse do jeito que eu estava, eu poderia chegar até numa anemia, porque eu estava me privando comendo errado, né? E aí comecei a fazer acompanhamento médico, né, mais detalhado, que foi que me ajudou. Você falou tudo, gente. Anemia não é só para gente magra, tá? Você falou tudo. Sim. Anemia é você ter uma falta de atenção no seu cuidado, refinar o seu sangue e, infelizmente, você começar a ter alguns sintomas de fraqueza, algumas debilidades. Então, a anemia não é só para, tipo assim, às vezes olha uma pessoa muito magra e fala, ela é anêmica. Gente, a anemia não é só para pessoas magras. Onde aqui já pode... Sim. Que, infelizmente ou felizmente, porque eu penso assim, passou por isso e teve que passar por isso e aprendeu com isso. Exatamente. Então, o Andy no passado foi uma pessoa sobrepeso e hoje está aqui performado, sabe, atlético aí. A próxima pergunta que eu tenho para você, Andy. Bora. Eu queria ver também a sua opinião sobre. Tá, vamos lá. Na sua opinião, existe uma atividade ideal para quem quer começar mais velho? Ou é melhor simplesmente começar o que der? Você acha que existe uma atividade ideal ou não? Ó, a atividade ideal é a que você mais gosta, a que você se encaixa. Isso aí é fato. Lógico que eu vou puxar para o meu lado, vou defender aqui o CrossFit. Vou usar um exemplo assim, ó, que eu tive dentro de casa, que eu falei um pouquinho do meu filho, que ele se machucou lá, e aí ele teve que começar a treinar, comecei a arrastar ele. Nessa época a gente comia totalmente errado dentro de casa, e eu e o meu filho ia para academia, minha esposa não ia. Minha esposa, na época, ela pesava quase 100 quilos. Ela não falava para mim, porque ela tinha vergonha de subir na balança. Eu até entendo ela, mulher nenhuma sobe em balança e revela idade. Eu não subo, tem uma balança em casa, meu marido se pesa todo dia, ele pergunta, vai se pesar? Eu só olho assim.
Então, rapaziada, nunca pergunte o peso de uma mulher, nem a idade dela, tá bom? Fica a dica, hein? E a gente começou a ir, então, ia no mercado, o carrinho começou a ficar dividido. Coisas saudáveis e coisas que a gente estava acostumado a comer, como salgadinho, bolacha, essas coisas. Com o tempo, ela começou a perceber que não era uma guerra que ela ia perder, ela ia continuar comendo as mesmas coisas que ela comia. Só que o trem estava passando na frente dela e era só ela entrar, entendeu? E aí foi que ela resolveu, depois de 1 ano e meio, quase 2, eu treinando, ela voltar a treinar comigo no cross. Assim como eu tive vergonha no primeiro dia, quando eu cheguei lá com 90 quilos e ela foi comigo para me apoiar e depois ela desistiu, ela sentiu muita vergonha nesse retorno dela. Mas mesmo assim a gente conseguiu trabalhar a mente dela e hoje ela perdeu 25 quilos. Ela tá linda, ela tá na melhor fase dela, entendeu? E foi uma coisa que, tipo, ela meio que se espelhou na gente dentro de casa e usou o exemplo dentro de casa. E quando eu faço algum TBT, um antes e depois na minha rede social, geralmente eu coloco ela junto para mostrar que o exemplo, ele atrai e ele inspira. E o exemplo dentro de casa arrastou ela. Ela chegou no corpo que ela está hoje, mais seca, mais densa, com mais músculos e mais funcional, podendo cortar a unha do próprio pé, sem a minha ajuda, por mérito dela. Então, acho que o exemplo ali inspirou bastante ela. Assim como eu recebo várias mensagens de pessoas que falam assim, estou me inspirando em você. Eu recentemente criei um projeto lá que chama V26, que é um projeto que ajuda as pessoas. Eu não cobro nada, só dou dicas de alimentação, como faz para começar, de onde veio, para onde ir, totalmente para ajudar as pessoas, porque eles me procuram muito perguntando, como que você fez? Então, é assim, gente, basta começar. Se você começou com uma caminhada, se você começou subindo e descendo a escada do seu prédio, se você começou na natação, vá lá e começa. Agora, a pergunta que você me fez, o que eu indicaria? Eu gosto muito do CrossFit, eu vou falar por quê. Já fiz musculação, igual eu falei, natação, enfim. O CrossFit ele é muito funcional, ele é um esporte muito rápido, gente, vocês não têm noção. Eu vou contar para vocês como é que funciona o CrossFit, que a galera me pergunta muito, então anota aí que você vai entender melhor. Geralmente, os treinos eles duram 45 minutos. Sim, 45 minutos. Você acha que é 1 hora, mas não é. Então, são 4 minutos de warm-up, que é o aquecimento, são mais 4 minutos de abdominal, que a gente chama de core. Então, aí já foi 8 minutos. O resto do tempo, os coaches geralmente fazem um skill ou um EMOM, que a gente faz treinamentos específicos de força ou de resistência ali, antes do WOD, que chama Workout of the Day. Geralmente ele dura entre 12, 18, pode chegar até uns 20 minutos aí num workout mais longo. Ou aprimoramento de técnicas, de movimento. Exatamente. Então, assim, para mim funcionou muito bem, gente, porque otimiza meu tempo, eu vou lá, eu faço cardio, eu faço abdominal, eu faço alongamento e eu faço força, tudo no mesmo dia. Então, e aí a pessoa fala assim, eu vou começar aqui na musculação para eu me fortalecer, para eu vir pro cross. Eu falo, para com essa besteira. Melhor maneira de você aprender o CrossFit, fortalecer o CrossFit, é fazendo o CrossFit. Não existe esse negócio de vou fazer musculação para fazer CrossFit. Você pode fazer o CrossFit e usar a musculação como complemento. Você pode fazer a natação e usar a musculação também como complemento. Então, para mim, assim, ó, melhor esporte que tem é o que você gosta. Mas indicação do tio Andy aqui, ó, vai pra CrossFit, vem com nós, vai ver só. Eu super assino embaixo, porque eu também sou suspeita a falar, eu falo que o bichinho do CrossFit me mordeu, Peraí, né? mas é cracudo de CrossFit, pela verdade. Ainda bem que a gente encontrou o vício certo, o vício entendeu? certo. Porque pode estar sol, chuva, eu tô indo. Achei muito engraçado, a recepcionista nesse dia de frio aí, ela fala, meu Deus. Você de novo? Você de novo aqui. Eu só falo a seguinte frase, preciso me movimentar. Exatamente, só que eu falo. E a gente chega, essa semana eu também, 5 de 5, chegamos lá, nesse frio que tá fazendo absurdo, em São Paulo principalmente, e teve um dia que eu não queria ir, a Juliana me arrastou, e a hora que eu saí de lá, eu olhei para ela e falei assim, ainda bem que eu vim, porque se eu tivesse ficado em casa, eu tinha ficado arrependido. Então, assim, liberte-se das cobertas, gente. É uma frase que você fala, liberte-se das cobertas, vai treinar e já era. E eu vou te fazer uma pergunta até para um spoiler aí de um futuro conteúdo meu. Tá. Você não estava querendo ir. Tá. Você foi. Foi o dia que você fez um treino bom? Foi o melhor dia.
Foi o melhor dia. Porque geralmente, quando a gente não quer ir, gente, é aí que a gente tem que ir, tá? Isso daí, neurologicamente, é comprovado que existe uma ativação no nosso cérebro que quer bloquear a nossa capacidade, né? E quando a gente vai, aí que a gente tem uma capacidade melhor, aí que tem uma entrega melhor. Não vou falar muito, não vou dar spoiler, aguardem aí os próximos conteúdos, mas geralmente acontece sempre isso. Quando a gente não quer ir, vai, aí que a gente tem um dia maravilhoso. A gente que bate PR, no caso do CrossFit, aí que a gente consegue terminar o WOD em tão pouco tempo, a gente consegue dar o nosso melhor, porque a recusa de fazer algo dá adrenalina, noradrenalina para a gente usar nesse momento. Então, gente, quando você estiver nas cobertas, tá aquele friozinho gostoso, tá aquela preguicinha gostosa, mas tem treino para fazer, vai, porque vai dar bom. Sim, eu falo, liberte-se das cobertas, vai treinar, porque você pode ter certeza que a hora que você chegar na sua casa, você vai falar assim, ainda bem que eu fui, podia ter ficado aqui, Netflix, tal, gostosinho, mas essa sensação de dever cumprido, de você poder comer sem se preocupar, sabe, com o que vai acontecer no dia seguinte ali com o seu corpo e tudo mais, não tem preço, gente, é real. A dopamina é o que domina a exato. gente. Vamos parar de buscar dopamina em coisas que não agregam na nossa vida. Vamos buscar dopamina da forma correta, gente. Exato. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Bora, Cris. Você sente que as pessoas têm vergonha ou medo? Você acabou de responder pela sua esposa. De começarem do zero por conta da idade. Como isso afeta emocionalmente elas, na sua opinião? Agora falando mais da idade, porque Ju, eu não acho você velha de verdade, mas agora, tipo, vamos supor, uma pessoa que passou dos 45, nem eu nem você. Você tá com 43, eu 41, é uma pessoa que passou dos 45. Você acha que ela tem muita vergonha porque ela se acha uma pessoa mais velha, porque ela acha que ela não vai acompanhar as pessoas que estão lá? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que as pessoas que estão com a idade um pouquinho mais avançadas, elas entram nessa linha de pensamento que eu te falei, que depois que passa dos 40, você está muito mais próximo de chegar ali ao seu destino final do que você iniciar. Então, acho que às vezes gera esse bloqueio, porque eu até brinco assim com o pessoal, né? Falo assim, até os 40 anos de idade, você faz 1 ano de vida, né? Depois dos 40, você começa a perder 1 ano de vida. Então, tipo, eu tô com 43, eu já perdi 3, né? Mais 40, vocês entenderam a conta, né? Então, e assim, a pessoa, ela vai chegar num lugar que às vezes ela nunca praticou esporte, né? Tem dificuldade. Eu tô falando da pessoa que nunca praticou esporte. Ela vai chegar, ela vai ter muito mais dificuldade de uma pessoa, por exemplo, que foi atleta no passado e vai começar a fazer a atividade ali de uma maneira mais fluida e vai ter uma consciência corporal melhor, entendeu? Gente, por que isso? Porque o músculo guarda na memória. Então, tipo assim, a nossa performance muscular fica na memória. Então, por exemplo, um ex-corredor, se ele ficar, um exemplo, 4 anos sem correr, quando ele voltar a correr, ele vai se condicionar muito mais rápido do que uma pessoa que nunca correu. Exatamente. Né? Porque os músculos ficam na memória, o condicionamento fica na memória. E falando de questão de pós-45, eu penso igual. Eu corroboro com a sua opinião. Eu acho que as pessoas ficam mais inibidas mesmo, elas ficam mais preocupadas. E, gente, sabe qual é a receitinha para tirar essa preocupação? Começar. Exatamente. Começa. Deu o primeiro passo. Veja se você gostou, veja se deu match. Olhe para você, se conecte com você, porque a gente está lá no box. A box, eu gosto do CrossFit, eu falo que o bichinho do CrossFit mordeu a gente, porque o CrossFit literalmente é uma comunidade, é um ajudando o outro, é um incentivando o outro. Então, assim, eu indicaria o CrossFit, mas se for uma outra atividade física, se conecte com ela, veja o que ela pode oferecer para você. Se você está afim de bem-estar e que através da atividade física, tenta conectar exatamente isso. Qual bem-estar que ela está oferecendo para você ou pode oferecer para você. Não tenha medo de começar. O medo é parar. Sim. E uma coisa assim que eu vejo muito também, que o que acontece? Antigamente eu não entendia. O pessoal fala muito assim, mas eu tenho dor no ombro, eu tenho dor nas costas, eu tenho dor no joelho. Gente, dor você sempre vai sentir quando você estiver praticando algum tipo de esporte. Isso aí é comprovado. Então, você achar ali que um jogador de futebol não sente dor após um treino é ilusão sua, que um atleta olímpico ali ele não sente dor nenhuma, que ele corre 100 metros em 9 segundos, ele nunca sentiu dor nenhuma, isso aí é balela, gente.
Eu sinto dores o tempo todo, assim como a Cris também creio que sinta, o Thiago, a Juliana. Então, mas assim, não é uma dor que ela vai te matar, que ela vai te alejar. Você vai aprender ali que aquela dor, ela vai te dar um ganho. Não tem aquele ditado, no pain, no gain, sem dor, sem ganho? Então, essa dor, gente, você entenda que fala assim, o cara é sadomasoquista, negócio de sentir dor, coisa estranha. Não, não é isso, gente. Você aprende que o seu corpo, ele recebe um estímulo e você consegue suportar. O corpo humano, ele é incrível, gente. Ele tem esse poder de se recuperar, de você conseguir fazer com que ele funcione normalmente. Então, uma pessoa que está com a idade um pouco avançada, eu curto muito esses caras, atletas que estão na melhor idade, eu acho muito legal. O Fantástico soltou uma matéria, Fantástico não, o Globo Esporte soltou uma matéria há um tempo atrás que falava sobre esses atletas, né? E é uma história rápida aqui, para não alongar muito. Pegaram 2 atletas lá, um praticava remo, lá no Rio de Janeiro, e o outro era da natação. O que me impressionou foi que esse senhor da natação, ele tinha 102 anos, se eu não me engano, e ele estava extremamente lúcido. A história dele é assim, ele foi nadador no exército, participou de Olimpíada, eu não me lembro se ele ganhou a Olimpíada ou não, mas ele sempre nadou. O que aconteceu? Como ele gostava de nadar, ele passou a vida inteira dele nadando. Aos 80 anos ele teve um problema cardíaco, precisou operar, pôr uma ponte de safena, alguma coisa do tipo. E ele ficou 2 anos se tratando por causa desse problema. Sabe o que aconteceu quando passou esses 2 anos? Ele voltou a nadar, e ele está com 102 anos nadando. Então, o corpo ele é uma máquina. Se você condicionar ela e fazer as escolhas certas, a longevidade está aí. Eu coloquei com 1,80 m, mas vamos aumentar para 93, um número quebrado aí. Tá bom, né? Mais 13 anos de vida? Tá ótimo. Então, aumentei minha meta hoje por causa da crise. Em 93 anos eu quero viver. Quero fazer uma pergunta para vocês. Manda. O bichinho do CrossFit picou. Como foi picar? Como vocês foram picados? Vocês só foram, olharam pro box, falaram, quero entrar aqui, alguém convidou vocês? Como foi? Como vocês iniciaram dentro do CrossFit? Vou falar minha história de forma bem rápida também. Eu sempre tentei fazer atividade física e parava. Então, eu fazia fazia musculação, eu ia, na semana eu ia 2 vezes, os outros 3, 4 dias da semana eu arrumava vários motivos para falar, hoje eu não vou. E aí eu descobri um problema de saúde, que é o hipotireoidismo, né? E nesse hipotireoidismo eu descobri que eu estava acima do meu peso. Eu não era gorda, gente, mas eles falam a falsa magra, né? Eu tinha, o rosto bem redondo, eu tinha mais corpo, mas aquilo não era corpo, era gordura. E quando eu soube da preocupação que o hipotireoidismo pode proporcionar para a pessoa, para mim foi essa virada de chavinha. Uhum. Aí eu comecei a ir na musculação de forma mais regrada. E nessa forma mais regrada, eu comecei a gostar de correr, né? E aí eu virei corredora amadora, ficava correndo na rua, corria mais de 1 hora na esteira. Eu e meu marido fazíamos academias em horários diferentes. O professor da academia falava assim, pô, você tá vendo a sua mulher aí? Sua mulher tá correndo pra caramba, né? Que não sei o quê. Aí teve correndo cedo, daqui a pouco. Teve um dia que ele não acreditou e quis apostar a corrida comigo. Perdeu, e eu, né? Passei o carro, entendeu? Sabia. Freguesia total. Mas depois ele pagou. Depois ele treinou quietinho e depois silêncio, passou né? O carro em mim. Eu sei. E aí teve a pandemia. No que teve a pandemia, junto com a pandemia, eu descobri um problema no joelho por conta da corrida. Quem é corredor vai saber. Infelizmente, a maioria dos corredores amadores, não profissionais, não fortalecem, gente. Então, não existe correr de qualquer jeito. Você tem que ter um tênis correto, você tem que fazer uma ativação correta. E eu não sabia disso, só corria. E aí eu desenvolvi um problema no joelho que eu precisei fazer fisioterapia. E aí o médico, na época, não era do esporte. E ele falou assim, acabou a vida de corredora para você. Aquilo para mim, de verdade, foi como se tivesse tirado algo de mim. E fiquei bem mal. Aí veio a natação e o pilates, porque aí eu só tinha que ficar fazendo pilates por causa do joelho. Não critico o pilates, mas era para pegar um pouco mais leve. Pilates, inclusive, é muito bom, gente. Eu surpreendo quem faz pilates, porque força de core, força de perna, braço, trabalha tudo ali o pilates, gente. E aí eu comecei a fazer pilates e natação, e nessa atividade mais tranquila, me veio a Leão Branco. Né, a Leão Branco, a gente passou pela Leão Branco, vamos fazer então musculação na Leão Branco e natação na Leão Branco. Pilates, a gente continua fazendo aonde a gente estava fazendo. Aí, o meu marido falou assim, olha, tem CrossFit aqui, vamos fazer?
Primeira resposta. Não, não consigo. Esse negócio aí é só para brutos. Olha lá, eu não vou conseguir, coisa e tal. Não, vamos fazer uma aula teste. Aí eu fui nessa aula teste. Fui nessa aula teste. E aí, nessa aula teste, eu gostei. E aí vem a questão da vergonha, gente. Porque eu no começo, de verdade, o CrossFit eu treinava, te juro. E quem é crossfiteiro vai falar louca. Eu treinava de blusa de frio, calça larga, tipo, com aquela vergonha do corpo, aparência, exatamente. Sabe? Tipo, na verdade, tipo assim, eu queria, como se eu quisesse fazer um buraco lá, enfiar a cabeça, me esconder no cantinho, sempre, sabe, isolada. E aí o bichinho mordeu mesmo na minha primeira competição. Eu comecei a, tipo assim, eu tava treinando mais ou menos, mas sempre com aquela vergonha. E aí surgiu um campeonato, que foi o Odd Nation, né? Não, foi o Odds League. Foi a Odds League. E aí eu fui até de supetão, porque uma menina que desistiu e precisava de uma outra no lugar. Aí eu fui com a Bianca, ainda. Bianca, beijo. Se você estiver vendo aí. Volta a treinar. Volta a treinar, é verdade, ela parou de treinar. Claro. E aí, a partir daí, eu comecei a ver que o CrossFit poderia me dar desafios. Porque nessa competição, eu vi que, tipo assim, eu precisava fazer X movimentos, eu precisava fazer X repetições, e aí eu queria, tipo assim, quando eu conseguia, não tinha preço. Quando eu falava, caramba, eu vim aqui, consegui fazer tantas passadas de caixa, consegui fazer aqui tantos pulos de corda, e aí o bichinho mordeu. Aí eu falei, olha, aí eu falei, até falava, os próximos campeonatos, nem sabia se tinha mais campeonato, nos próximos eu vou melhorar isso, nos próximos eu vou melhorar aquilo, e foi o que eu fui fazendo. Eu fui melhorando, eu fui aperfeiçoando, e por isso que o bichinho me mordeu, porque para mim... querendo mais e mais, né? Para mim, competir me motiva. Esse ano que passou, infelizmente, por conta de uma cirurgia que eu fiz, fiquei afastada um pouco das competições, mas o ano passado eu fui, bem dizer, o ano inteiro em competição. E por quê? Porque a competição, de fato, me dá essa vontade de quero mais, essa vontade de se provar. Entendeu? Verdade. E você? Diga. A minha história é engraçada, vou contar para vocês. O Denis e a Carol, que são nossos coaches, eu fui professor deles de educação física. Na época da escola, agora eu vou falar para todo mundo. Ó. Eles não gostavam de atividade física, não fazia, reclamava. E aí eu montava vários circuitos lá, eles treinavam, tal, fazia obrigado por conta de nota. Beleza, passou os anos, o Denis se formou em educação física, a Carol também formou, para minha surpresa, eles fizeram educação física. E eu sempre frequentei a academia do pai do Denis, que é o Denis Pai, né? Um abraço para ele, para Renata também. E aí, o que aconteceu? Eu fazia musculação, o Denis passava com a Carol e falava assim baixinho, agora eu vou queimar o Denis, hein? Assim, musculação é para otário, ele falava para mim. Eu falei, mano, seu pai é dono da academia aqui, você fica falando isso. Aí ele ficava falando para mim, brincando, lógico, né? Musculação é para otário, vem treinar cross. Aí um dia eu peguei e fui. Bem no dia que eu cheguei, gente, vocês não vão acreditar. Sabe o que os caras estavam fazendo? Virando pneu. Puta merda, eu não acredito. Aí eu falei, vamos lá virar pneu, né? Que nós é pá mesmo. Fui virar os pneus lá, meu. Aí não gostei. Falei, meu, pode ficar virando pneu. Fiquei com dor nas costas, sabe? E eu pesado, com uns 90 quilos e tal, beleza. Passou mais ou menos um ano, ele sempre brincando comigo lá. Aí ele me chamou de novo, falou, vamos lá. Cheguei lá, tinha uns exercícios que eram back squats, né, que colocava lá. E eu cheguei, como eu já era da musculação, falei, nossa, tá mesmo da musculação, né, vou acompanhar. Um cara chegou pra mim e falou assim, meu, não vai nessa dos caras que você vai se lascar. Eu falei, não, meu, só que é musculação, mano. CrossFit é paia pra mim. A hora que eu fui fazer os agachamentos, eu senti um incômodo no pubis. Depois eu fui no médico saber que eu tava com uma hernia inguinal, operei. Só que quando eu operei, eu fiquei com esse negócio na cabeça. Falei, meu, os caras me tiraram, eu vou voltar lá naquela porcaria lá, eu vou mostrar pros caras que eu consigo. Só que eu operei, gordo, sedentário, alcoólatra, eu fiquei com isso na cabeça. Passou uns 2, 3 anos, eu falei, agora eu vou voltar a treinar, né? Que eu tava precisando dar esse gás e comecei a treinar. E o que me desafiou mesmo foi o quê? Não conseguir fazer coisas que o pessoal fazia, e principalmente as mulheres, que são exercícios ginásticos, subir na barra lá, fazer um bar muscle up, argola, andar de ponta cabeça. E para mim, naquela época, era uma coisa muito distante, sabe? E o CrossFit, o que ele faz? Ele é engraçado, ele é igual aqueles adestradores de cachorro, que você ensina um negócio e dá um biscoitinho para ele, e ele fica feliz. O CrossFit é a mesma coisa. Você tá ali, você não consegue fazer alguma coisa. De repente, você vai e faz. Você ganha aquele biscoitinho, você fica tão feliz, meu. Mas tão feliz.
que você, tipo, você fala, cara, preciso voltar lá. E aí, eu ia pra casa, eu chegava lá, eu já ficava pensando no treino do outro dia, cara. Eu falava, meu, o que vai ter amanhã? Ficava entrando no Instagram da academia, do Denis lá, da Carol, procurando, ou de alguém que já treinou de manhã. Eu falei, meu, deixa eu descobrir o que esses caras vão fazer amanhã pra me preparar. E aí, meu, começou. Aí compra tênis, aí você já foi picado. Comprou tênis, já era. Quando o pessoal veio com tênis de crossfit, já era. Tem o pessoal que é novo lá, comprou tênis lá, eu falei assim... Eu falei, o bichinho do crossfit já morreu. Já picou, comprou tênis, comprou munhequeira, comprou cinto, daí eu brinco, ele falou, agora só falta abrir a canela na caixa, a mão na barra, só. Aí fritar as coxas na corda lá, aí você tá batizado. Mas aí, enfim, e aí fui comprando tênis, comprando um acessório aqui, não sei o quê. Meu, os últimos 6 tênis que eu comprei foi tudo de crossfit. Eu não tenho tênis nem pra sair. Esse aqui é que eu ganhei do meu filho. Senão eu tava com tênis de cross aqui. E aí, quando eu percebi, 5 anos de cross, hoje eu ando de ponta cabeça, hein, gente? Eu achava que eu nunca ia conseguir fazer isso. Subi no Margola, então, meu Deus, era uma coisa distante. E eu agradeço muito a galera do boxe que sempre acolheu a gente. Sempre incentivou. Os coaches também que sempre estão lá incentivando. E os coaches nossos são assim, meu, não quer evoluir? Vamos para campeonato. Campeonato é da hora. Eu tô machucado esse ano, mas ano que vem eu prometo que eu volto competir. Vocês vão ver. Aquela questão, né? Mas até eu trazendo essa palavra machucado, né? Foi o cross que machucou. Não, gente. Não, isso aí. A gente tá... Isso aí, qualquer atividade física. A gente tá aí, infelizmente, aberto aí a se machucar. Eu mesmo, até na minha... eu vou montar um vídeo explicando um pouco sobre a minha cirurgia, mas não dando spoiler, eu mesmo não foi diagnosticado o motivo do que aconteceu comigo. Porque eu fazia cross, eu fazia planilha, eu fazia natação, eu fazia fortalecimento. Estava bem fortalecida, né, fisicamente. Estava tudo normal. E, infelizmente, apareceu uma lesão e essa lesão se agravou e precisou ser cirúrgica. Então, assim, eu acho que cross pode machucar? Pode. Sabe como pode? Pode com aquelas pessoas que chegam com o ego inflado, sim, que não respeitam o processo, exatamente, que quer chegar metendo peso na barra porque acha que consegue, e aí vai e faz de forma errada e de repente se lesiona sem saber. Sim, tá? ó. E isso para qualquer atividade física. Se eu chegar na musculação, meter um monte de peso lá e puxar de forma errada, eu vou me machucar. Se eu chegar no balé sem uma sapatilha correta para proteção dos meus dedos, só ficar na ponta dos pés, eu posso quebrar os meus dedos. E por aí vai, gente. Então, tipo, a atividade física ela pode machucar uma vez que você não respeita o processo, não para ouvir, não para compreender como fazer, né? Então, até você se machucou, eu me machuquei, a gente tem vários atletas que conhecem que se machucou, mas a vida não parou, a gente se recuperou, a gente está aqui, e ao contrário, a memória muscular auxiliou na recuperação. Eu falo isso porque o meu médico ainda falou isso para mim, entende? E meu médico, vou te falar, o médico ele é bem recomendado, com a doutora Ian aí, um grande abraço. E memória muscular ajuda muito na recuperação. Se você tá com dúvida aí, é só você jogar no Google aí, ó, índice de esportes que mais lesiona. Você vai ver que o CrossFit tá lá embaixo. O futebol machuca bem mais, basquete, então nem se fala. Então, assim, isso aí é balela. Machuca? Pode machucar igual qualquer outra atividade. Eu posso me machucar andando aqui na rua. Então, assim, pode acontecer. Eu já vi o pé feio andando. Então, né? Andando pra frente você pode se machucar. Então, para de criar essa mística, né, em cima. Mas os caras viram pneu, viu? Que eu tive que virar, viu? Não, é verdade, gente. Vira pneu, corre na rua. Posso explicar? Fala assim, CrossFit corre na rua. Posso explicar do pneu? Que eu sempre tive vontade de explicar, vai ficar uma explicação rápida para vocês. O pneu, o que acontece? Tem um aparelho no CrossFit que chama PIG. Ele é um caixote de ferro, assim, ó, gigante, que eles colocam uns pesos. Ele é um quadradão enorme. Aí os caras têm que erguer ele e virar. Um negócio daquele custa o preço de um carro. Então, assim, que box que vai comprar um negócio daquele para usar uma vez no ano? Então, eles pegam um pneu de trator que simula mais ou menos o peso, só que em competição oficial da CrossFit, se você for ver, vocês vão ver esse aparelho, chama PIG. Depois vocês pesquisam aí, você vai ver. Então, o pneu, ele é uma adaptação do PIG. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí depois. Maravilha, eu não sabia disso. Não sabia? É por conta disso. Não vira pneu. E é legal virar pneu, gente. É legal. É legal, não é ruim não, meu. Vamos para uma próxima pergunta aqui. Bora. Bom, uma outra pergunta. Como trabalhar a disciplina e a constância depois dos 35, especialmente para quem nunca teve uma rotina ativa? Essa pergunta até eu também quero falar sobre ela, mas pode falar. Olha, essa pergunta é muito boa e é muito difícil de responder, porque assim, quando a gente pega uma criança e condiciona ela desde pequenininha a fazer aquele tipo de coisa,
É mais fácil. Eu venho na família portuguesa. Agora portuguesa, meu pai então, se ele falar que isso aqui é azul e você falar que não é, você tá frito. Ele vai ficar falando e, tipo... Então, a pessoa quando é mais velha, ela tá meio teimosa já. Ela já tá com algumas manias aí que ela tem e é normal da idade, né? Porque você vai maturando assim e você vai criando esse hábito. Mas para você criar, eu vou ainda do princípio ali, que se você quer mudar realmente e ter um foco, é criando essas metas e esses objetivos. Então, o planejamento seu do dia e da semana e do mês é super importante. Então, acho que tudo começa com um bom planejamento. Então, igual você falou, segunda-feira é o dia mundial de começar a treinar. Você pode planejar isso para você, se você quer usar segunda-feira ou não. Então, o planejamento ali certinho. Eu preciso mudar, vou me planejar. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou planejar meus treinos, depois eu vou planejar minha alimentação, depois eu vou planejar meu sono, que dormir também faz parte do treinamento. Sim. Tá bom? Vou planejar minha mente também, vou trabalhar minha mente, que é importante trabalhar a mente não só no esporte, mas também na vida, no trabalho, né, adquirindo conhecimento. Então, eu acho que tudo parte de um bom planejamento, porque eu tenho 100% de certeza que qualquer atleta profissional, ele não chegou lá onde ele está na sorte ou por acaso. Ele seguiu um planejamento que alguém montou para ele e ele seguiu aquilo à risca para chegar naquele objetivo. Agora, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Não. Mas a minha opinião é essa. Super corroboro com a sua opinião e vou complementar, gente. Essa pergunta, ela traz vários ganchos aí de informação. Uma das primeiras é, disciplina é só você quem tem. Você não recebe, você não ganha. E é a partir de uma escolha, né? Quando você escolhe um estilo de vida, você vai ter disciplina perante esse estilo de vida, tá? E falando também sobre questão de alimentação, eu como pão, eu como arroz, eu como feijão. Eu sou jantapão também. E eu vou ser bem sincera, quando eu não fazia atividade física nenhuma, eu não comia pão, eu não comia arroz, eu não comia feijão. Eu vivia de folhas, de luz, sabe Deus o quê? Gratiluz. Eu não me alimentava porque eu achava que os grandes vilões eram o pão, era o arroz, o carboidrato, né? A batata. E por que hoje eu como com total segurança pão, macarrão, arroz, batata? Porque hoje eu treino, gente. Hoje eu treino e o treino exige que você reponha carboidrato. Então, assim, a questão da disciplina para uma alimentação, ela vem literalmente da escolha da atividade que você faz. Então, se você está fazendo uma atividade de alta intensidade, que é o caso da gente, que é o CrossFit, você vai exigir mais do seu corpo. Para exigir mais do seu corpo, você vai gastar mais energia. E o carboidrato é a fonte de energia para o corpo. Então, a gente precisa repor essa energia através de carbar, que é o que a gente fala. Precisamos carbar. E a alimentação, gente, ela vai muito de você comer certo. Como que você come certo, gente? Recebendo orientação. Procura um profissional, um nutricionista, procura um nutrólogo, se for necessário, que ele vai indicar também um nutricionista, porque é o nutricionista que passa uma dieta, porém o nutrólogo, que é médico, ele vai te auxiliar. Então, a questão da disciplina vai muito das suas escolhas, vai muito do que você quer para a sua vida. Eu estava num restaurante, em Galetos, lá o Pesqueiro. Sim, sim. E eu vou frequentemente lá por causa do Paulo, meu amigo Paulo, grande abraço, que ele sempre quer comer fora. Aquele abraço. E a gente almoça lá com uma certa frequência quando a gente faz um treino ou outro, né? E a moça do caixa, numa saída minha, ela falou assim, moça, posso fazer uma pergunta para você? E pode, sem problemas. Ela, não, porque eu vejo o seu prato. Você coloca arroz, você coloca feijão, e tem vez aqui que ainda você sai com um docinho na mão, né? E como que você tem essa barriga? Porque às vezes eu vou com a roupa de academia e mostro um pouco a barriga. Como que você tem essa barriga? O que você faz? Você toma algum chá? Né? Você toma algum chá, alguma coisa? Eu simplesmente respondi para ela, falei, primeiramente agradeci, eu elogio. Respondi para ela, falei assim, não, eu tenho disciplina. Eu mantenho uma alimentação regrada e eu mantenho uma prática de atividade física regrada. E hoje me permite comer sem culpa. Hoje me permite comer, tipo assim, e no dia eu tava com o docinho na mão. Falei assim, assim, eu tô com esse docinho aqui, moça, mas esse docinho aqui não vai, tipo assim, não vai nem dar tempo de virar uma caloria para mim. Porque amanhã já tô treinando de novo. Falei bem assim. Então, é uma junção.
É uma junção de você comer certo, receber a orientação certa e você ter disciplina, tanto na alimentação como no treino. Então, assim, hoje em dia, eu não me privo muito das coisas que eu quero comer. Às vezes, quando, tipo assim, lógico que eu não vou tornar a exceção uma regra. Você não pode fazer isso. Tipo, vou comer uma coxinha. De repente, segunda a sexta, tô comendo coxinha. Eu vou virar uma coxinha, porque eu vou ficar só comendo coxinha. Você é o que você come, né? Então, tipo, mas as exceções hoje não me prejudicam. E não me prejudica porque, através da minha escolha, eu adquiri uma disciplina. A disciplina, ela vai muito mais de você querer do que qualquer outra pessoa. A gente pode montar dieta, a gente pode ajudar, mas o primeiro passo quem dá é você. Uma vez eu tava sem camisa, me perguntaram também, me viram com um pratão de comida, assim, falaram, e aí, meu, você tá no shape aí, o que você come pão, come não sei o que? Eu falei, meu, nunca foi Deus, sempre foi a oxandrolona, mano. Tô brincando. Fique longe das drogas, crianças. Para quem não sabe, oxandrolona, gente, é uma reposição hormonal. Tem gente que talvez pode não saber. Vai pesquisar, vai pesquisar. Uma outra pergunta que eu quero trazer para você, Andy. Hoje, com tudo que você já viveu e observa, né? O que diria para alguém que está lá paralisado, achando que não consegue mais? Essa pergunta é forte. Falar assim, mano, desiste, velho, não dá mais não, velho. Tô brincando. A pessoa, quando ela quer esse tipo de bloqueio, ela tá realmente no fundo do poço. No fundo do poço. E o que eu falo sempre para as pessoas, principalmente falo para os meus filhos, né? Falo para a Natália e para o Antônio assim, quando acontece alguma coisa de ruim com a gente tem que tirar uma coisa boa. Quando você está no fundo do poço, você não tem mais para onde descer. Você está lá no final, você não tem mais como descer, é o fundo do poço, acabou. E o que você tem que fazer a hora que você está lá? Subir para o topo. Exatamente, bater a poeira e começar a subir. Então, quando a pessoa chega num nível desse, é que para ela acha que já acabou, mas não acabou, gente. Igual eu falo para vocês, sempre dá tempo, sempre dá tempo. Eu sou a prova viva que recomeçar muda tudo, gente. Recomeçar muda tudo. Então, recomece. É isso que eu tenho para falar. É isso, Cris, para essas pessoas. Recomece, que sempre dá tempo. Para complementar essa resposta para essa pergunta, gente, eu não dá mais quando acabou de fato. Quando acabou de fato, é quando chegou sua hora. Quando acabou o game, Então, enquanto você ainda está respirando, enquanto você ainda pode abrir seus olhos e olhar o dia, ainda dá. Né? Basta você querer. E precisando de ajuda, conte com a Health Mind. Procure a gente, estamos aqui para ajudar. Use o Andy como exemplo, visite a página dele, veja a história dele. É possível a gente começar, é possível a gente melhorar, é possível a gente se superar, só basta você querer. E se não consegue sozinho, a Health Mind está aqui. Exatamente. Eu até conversei com a Cris ontem sobre esse assunto e eu vou abrir aqui para vocês porque eu fui na médica que acompanha a gente aí, que a maioria das pessoas conhece, que é a doutora Isabela, um abraço para ela também. E eu mesmo, tipo, me olhando no espelho lá, me achando gordo, que eu falei para você que eu tava me achando, nossa, tô com distorção de imagem. E meus exames estavam tudo tranquilo, a doutora falou assim, você está comendo ainda muito pouco, essa lesão que você teve muito provavelmente é porque você não está se alimentando tão bem quanto você imaginava. E é o que você falou, quando a gente aprende a treinar e ter uma rotina e come comida de verdade, gente, que eu falo sobre alimentação é comida de verdade, é arroz, é feijão, é salada, é carne, você acaba se conectando com você mesmo, você acaba entendendo como o seu corpo funciona e você acaba tendo os resultados. Uma coisa que eu não citei aqui no início foi o quê? Que eu falo para o pessoal que me acompanha bastante. Quando eu entrei no cross, foi primeiro buscando emagrecimento e tentar um pouco de saúde. Com o passar do tempo, a gente vai treinando, vai evoluindo, vai crescendo, e o objetivo mudou. Qual que era o objetivo depois? Ficar bonito pelado. Não, mentira. O objetivo era ter um pouquinho mais de saúde. E o brinde foi o quê? Foi o shape. Eu ganhei de brinde o shape, gente, porque eu ia lá, treinava. Daqui a pouco, assim, o pessoal, caramba, meu, você deu uma secada, você mudou, o que aconteceu e tal. Então, foi tudo uma junção disso que me trouxe até aqui hoje. Se não fosse aquele início lá, com certeza eu não estaria sentado aqui com você hoje, contando um pouquinho da minha história. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês. Lógico que se fosse falar da minha vida inteira, a gente ia ficar horas aqui. Mas é um pouquinho para vocês entenderem o quão é importante ter o acompanhamento de uma psicóloga que vai te ajudar. E a partir de hoje, né, eu falei com a Cris que ela vai me ajudar com isso. Porque a distorção de imagem
ocorre. A médica falou para mim ontem o seguinte, falou, cara, não tenha medo de comer comida, só porque você já foi gordo um dia. Você treina todos os dias, então você tem que comer. Então, é mais ou menos isso. E você vai me ajudar. Conta Cris. comigo. Bate aí, Sabe mano. que eu tô aqui. Pum. É isso. Bom, Andy, quero primeiramente agradecer. Eu que agradeço. Foi delicioso, nem vi a hora passar. Né? Passou rápido, Foi né? muito bom, que a gente compartilha tanto as minhas experiências como a sua. Muito bom. Você tem uma história maravilhosa. Obrigado, gente, a Cris. gente não detalhou a história do Andy aqui, mas querem conhecer mais a fundo, acessem o perfil do Instagram dele. O perfil do Instagram dele não conta só a história dele, conta a superação dele. E hoje ele tem um trabalho maravilhoso, que é incentivar as pessoas, orientar as pessoas. Então, gente, vale a pena seguir o Andy. Estou falando, eu assino embaixo. A Health siga o Andy, a Cris, o Instagram da Cris segue o Andy, então não deixem de seguir, tá? E aqui ficou muito claro, gente, que a importância de praticar uma atividade física após os 35 anos. Eu quero mandar um beijo aqui para Manu, que inclusive ela é tia do Denis, que é o nosso Beijo, coach. Manu. Porque a Manu, gente, ela tem o cabelinho todo branquinho, porém a bicha é raçuda, treina pra caramba, participa de competição e passa o carro, gente. Então, Manu, Amassa todo um beijo mundo. pra você, tá? E, gente, nunca deixe de se cuidar, nunca achem que é tarde para começar, nunca pense que, mas eu não comecei antes, eu não vou ter um bom rendimento. Apenas começa e sente. Veja se está fazendo bem para você. Você vai se afastar de algo que pode fazer bem para você? Se pergunta isso. Se faça essa pergunta. E, Andy, quero deixar bem claro um próximo convite aqui, para um próximo bate-papo, para um próximo tema, porque o tema de hoje foi atividade física após os 35, mas o Andy aí fala muito bem, se interage muito bem, é engajado, faz umas resenhas e vale muito a pena a gente montar outros temas e ter um próximo Healthcast aqui, porque de verdade eu adorei, Andy. Muito obrigada. Eu topo muito. Eu quero agradecer você, primeiramente, pelo convite, compartilhar um pouquinho da minha história aqui. Espero poder ter ajudado algumas pessoas. Gente, se tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct lá, que eu sempre respondo. A Cris aqui é minha amiga também, sempre está me ajudando, me dando dicas também. E, para finalizar aqui minha parte, eu tenho uma coisa legal. Ó, isso aqui, que eu falei que é um ovo de colher, a gente vai sortear. Lá no YouTube, quem comentar Movimento Gera Saúde vai estar concorrendo e a gente vai sortear, tá bom? Mas isso aqui é para vocês que seguem a página da Cris. A dona da página pode comentar também? Ele precisa seguir o Andy, a Cris da Health Mind e comentar lá. A gente vai deixar os arrobas aqui, que vai ter uma regrinha, né? Tem que comentar, seguir a Health Mind, seguir a Cris e seguir o Andy Holanda lá para estar concorrendo. Tá bom? Mas o comentário é no YouTube, tá bom, galera? E, de antemão, queria fazer um agradecimento para a Cris aqui. Cris, eu tenho uma surpresa para você. Agora é surpresa mesmo. Agora é uma surpresa. Eu trouxe um presente para você, tá? E agora a gente vai gravar um react seu, que eu quero que você abra isso aqui, tá? A Lion Force mandou para você. Foi escolhido os produtos a dedo aqui. Eu quero que você abra aqui no vídeo rapidinho, aqui, ó, de 1 minutinho, 2 no máximo. Você vai abrir e vai fazer um react das coisas que tem aqui, se faz sentido para você ou não, se a gente te conhece ou não. Pode ser? Pode ser. Então vai, manda bala. Primeiramente, Leandro, né? Obrigada aí. Sim. Abre aí. Agradecer o Vini também, que está cedendo o espaço aqui pra gente. Vini, verdade. Vini, um abraço, Vini. Vini e a Tereza, vocês são uns lindos. Vamos lá. Vamos lá. Abre aí e vai falando o que você acha disso aí. Deixa eu ler, né? Já provou? Não. Ó, essa é uma panquequinha proteica, sem adição de açúcar. E esse aí? Puta, esse é bom. O que é? Vai falando pra gente, o que é? Esse é o whey, né? É um É o whey. whey de chocolate dark, gente. E ele é vegano, esse aí. Vegano, ou seja, zero lactose. Zero lactose. A gente sabe que aqui se não comer com lactose, então a gente não vai mandar qualquer paia pra ela, não. Vai mandar Barrinhas também pra eu comer. Tá vendo, lá. gente? Eu como um besteira aí, ó. Eu tô vendo que o Thiago vai comer tudo isso aí. Tira o olho, Thiago. Aí, Thiago. Tudo meu. Tô mandando pra você também. Ó, isso aqui é maravilhoso. Olha eu já isso, fiz um gente. vídeo marcando a Lion, isso aqui é uma delícia. Isso aqui também é uma delícia. Olha isso, gente. Esse aqui, gente, lembra aquele biscoito que eu comia quando eu era
criança, né? Porque a idade passa, fazer o quê? A traquinas. Traquinas. Traquinas de morango. Isso aqui, 2, ele mandou até 2, porque esse aqui são os melhores. Esses aqui são os melhores. E tudo 0 lactose, gente. Acabou aqui, né, Cris? Deixa eu tirar Acabou. isso aqui. Espero que você tenha gostado da sua Adorei, ó. É só tudo uma 0 lembrança. lactose. Gente, muito obrigado. Lê da Lions Force, muito obrigada. Andy, muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço, Cris. Muito obrigada. Vini aqui do Espaço Vite Café, mais uma vez, obrigada. Tenho muito a agradecer. Vamos Você mora brindar. aqui no meu peito, de coração. Bora brindar e bora para mais um Healthcast. Bora pro Healthcast. Um abraço. Até mais.